Um grande alô e um grande abraço a todos vocês que com certeza vão começar a acompanhar esse canal, o Tempo Extra. E já vamos estrear bem, fazendo análise da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, uma estreia que não foi muito boa e que deixou muito mais dúvidas do que certezas para essa Copa. As escolhas do Ancelotti para esse jogo contra Marrocos foram dentro do que ele já estava fazendo na seleção, foram até coerentes. As únicas três surpresas na estreia do time titular foram as entradas do Ibanez, do Igor Thiago e do Douglas Santos, que são os estreantes até em Copa. E muito se falou em ansiedade e também se falou que a seleção a maioria dos jogadores eram jogadores estreantes, estão disputando a primeira Copa. Isso não é verdade porque apenas esses três titulares, né, que entraram são estreantes em Copas. Os restos dos outros 8 jogadores já disputaram Copa, tem gente aí já na sua terceira Copa. Então, a ansiedade não explica muito o que foi a estreia, o porquê da seleção ter jogado tão mal e ter apenas em Vinícius Júnior o seu destaque de campo da seleção brasileira não funcionou. O Rafinha, eu não entendo, é um jogador, um bom jogador, um ótimo jogador. Ele não consegue jogar bem na pelo menos recentemente ele não tem feito bons jogos. O Ancelotti trocou a sua posição e ele no segundo tempo teve uma leve melhora, mas não foi aquela coisa toda que a gente vê ele fazendo até no Barcelona. O Paquetá também não foi bem, apesar de ter criado uma chance, de um bonito goleio. Ele também não foi bem. Aliás, a seleção brasileira como um todo não foi bem. Não conseguiu criar praticamente nada. A entrada do Igor Thiago, que foi uma surpresa infeliz. Ele teve uma finalização no primeiro tempo, na verdade não foi nenhuma finalização, ele tentou cabecear a bola na pequena área e conseguiu errar a bola. Teve uma também no segundo tempo que ele jogou em cima do Bono. E as entradas dos jogadores também no segundo tempo mudaram um pouco a dinâmica, mas também não mudaram muito. O destaque foi o Fabinho, que conseguiu jogar melhor do que os meios de campo que já estavam que já tinham entrado. E o Luiz Henrique fez um jogo também muito fraco. É um jogador habilidoso que eu não entendo. Eu, sinceramente, algumas coisas em futebol eu não entendo. O jogador tem um talento enorme. Ele é um jogador driblador. Já mostrou que tem um potencial enorme em jogadas de mano a mano, mas ele não tentou nenhuma. Ele pega, dribla, passa o pé por cima da bola, toca por lado. E é inexplicável que um jogador com tanto talento só faça isso. E eu não acredito que o Ancelotti tenha pedido para ele fazer isso. Porque o Vinícius Júnior, tudo bem, o Vinícius Júnior é um jogador até mais completo, mas ele já tem mais liberdade para tentar drible, para tentar fazer as jogadas. Com certeza isso não é um pedido do Ancelotti. A seleção de Marrocos se mostrou muito mais pronta do que a seleção brasileira. É um time melhor do que a seleção brasileira. Isso, por mais que você seja torcedor fanático, não tem como esconder isso. No primeiro tempo, o Marrocos poderia ter feito mais gols. Foi muito bom para a seleção brasileira que tenha terminado apenas 1-1 no primeiro tempo, porque poderia ter sido pior. O Marrocos
dominou praticamente o primeiro tempo inteiro. Os primeiros 25, 30 minutos da seleção brasileira foram horríveis, foram péssimos, em que Marrocos fazia o que queria. E o meio de campo de Marrocos jogando muito bem, tem um garoto de 18 anos que deitou e rolou. Então, quer dizer, de um lado você tem uma seleção já cascuda, que reclama de ansiedade. E do outro lado tem um garoto estreando em Copa do Mundo como titular da sua seleção, que deitou e rolou e fez o que quis no meio de campo com 18 anos. Então, esse lance de ansiedade, às vezes, é para tirar o mérito do seu adversário. O adversário foi melhor. Você pegar o jogo inteiro, fazer um apanhado de todos os 90 minutos e mais os acréscimos, a seleção de Marrocos jogou muito melhor do que a seleção brasileira. A seleção brasileira tem que melhorar, é claro, já tinha que melhorar antes, quando estava disputando as eliminatórias, quando estava disputando os amistosos, e tem que melhorar mais. O Ancelotti não gostou, mas ele disse que a Copa não termina no primeiro jogo. É claro que não termina no primeiro jogo, mas o início foi muito ruim. Então, fica muito mais questões, mais perguntas do que certeza nessa seleção. Muita gente colocando também como decepcionante a estreia, pelo que a seleção jogou. A estreia da seleção só foi decepcionante para quem esperava algo mais da seleção. Algo mais que, pelo menos no ano e meio que o Ancelotti está, a seleção não mostrou esse algo mais. O rendimento dos jogadores, dos principais jogadores, foi condizente com o que eles já estavam fazendo antes, nas eliminatórias e nos amistosos, né, em toda a sua preparação. Não estavam tendo aquele rendimento que todo mundo está acostumado nos seus clubes. E na seleção foi o que na estreia foi o que já estava acontecendo antes. Então foi decepcionante para quem esperava algo mais, que eu não sei por que viria nessa estreia. O time demonstra que não está pronto. Mas não tem um grupo de jogadores. Tem lá 26 jogadores, tem 11 titulares, mas que não formam um time coeso. A verdade é essa, a defesa da seleção brasileira, algo que é especialidade de italianos, não foi bem, não se saiu bem. E no gol de Marrocos, houve uma enfiada de bola do Brahim Dias, que também jogou muita bola, é muito bom jogador, no meio da defesa brasileira, que estava totalmente desorganizada, e facilitou muito também para que o jogador de Marrocos fizesse o gol, a saída do Alisson, que ao meu ver não deveria ter saído naquela bola, que facilitou o toque do jogador por cima, né, abriu um campo maior de visão para ele, e ele fez um golaço, méritos totais dele, mas o Alisson facilitou muito porque o zagueiro brasileiro já estava chegando também no lance. Mas são aquelas decisões que você toma ali em segundos, e que depois que você toma, dificilmente você consegue voltar atrás. Então a seleção tem talento para melhorar, tem talento para jogar melhor, mas infelizmente os torcedores brasileiros, a estreia da seleção foi condizente com o que já vinha acontecendo em outros jogos. Então esse foi o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você compartilhe, que você dê um like, que você se inscreva no canal e dê uma força aqui, para que esse começo seja o começo de algo muito bom que a gente vai fazer aqui